Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos conversar um pouco sobre o conceito de biossegurança e também sobre risco ocupacional. O que é a biossegurança? Quando a gente observa a palavra biossegurança, bio significa vida, né? Então, biossegurança, ela vai ser medidas que tendem a garantir a vida, né? Então, quando observamos o conceito, é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados, tá? Então, envolve a vida como um todo, né? Então, a gente sempre pensar nesse conceito mais amplo. E quando a gente aplica esse conceito na saúde, passa a ser o quê? Um conjunto de normas que visa garantir a segurança e preservar a saúde do trabalhador, né? E na enfermagem, a gente vai considerar sempre três aspectos, que é o ambiente, né? Diminuir os riscos no meio ambiente que a gente trabalha, que é o profissional, medidas para prevenir e garantir a saúde do profissional, e o paciente, né? A gente também não pode, na nossa prática profissional, trazer riscos para o paciente. Então, as medidas de biossegurança visam diminuir os riscos, né? E observando sempre esses três componentes e essa relação entre eles, ambiente, profissional e paciente. Quando eu penso em biossegurança, qualidade, né? Que vai visar aí o homem, seu bem-estar, prevenção, que é a razão principal das medidas de biossegurança, e que não pode haver dúvidas, né? Eu acho não existe em biossegurança. A gente vai conhecer aí vários protocolos e precisa dominá-los para saber aplicá-los no momento correto, como, por exemplo, a situação que a gente está vivendo agora, né, com a pandemia do Covid-19. Então, a gente está vendo aí o uso de vários equipamentos de proteção individual, principalmente as máscaras, né? E aí, qual que é a máscara que é adequada? Quem que tem que utilizar a máscara? Qual que é o protocolo? Né? A gente precisa conhecer e dominar. Por isso que na biossegurança não pode haver eu acho, porque a gente vai atender diversas pessoas todos os dias, né? E muitas vezes a gente não sabe qual que é a etiologia, qual que é a patologia que aquela pessoa vai ter, a doença. Então, a gente precisa utilizar as medidas de biossegurança e seguir adequadamente os protocolos. Tá? Então, quando a gente pensa na exposição profissional, gente, a equipe de enfermagem é a equipe que é mais exposta. Por quê? Somos o maior número de profissionais, ficamos aí muito tempo dentro de um ambiente, né, hospitalar, e também temos mais procedimentos com o paciente. A gente que é responsável pelo cuidado. Então, a gente fica perto do paciente e acaba sendo mais exposto a diversos riscos e principalmente aos riscos biológicos, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles também. O que é risco ocupacional? O risco ocupacional é a possibilidade, né, que o trabalhador pode ter de sofrer algum dano em decorrência da sua atividade profissional. Então, as medidas de biossegurança para a gente na saúde visa diminuir aí esse risco ocupacional, né? A norma regulamentadora 09, ela determina quais são os riscos ambientais. Então, a gente parte do pressuposto que todo ambiente de trabalho, ele tem algum tipo de risco, né? Então, o aumento ou a diminuição desses riscos vai tornar a sua profissão mais salubre, quer dizer que pode trazer mais danos para a sua saúde ou não, né? E aí, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele regula, tem uma série de normas que regulamentam a questão da segurança do trabalhador. E entre elas a NR9, que determina aí quais são os riscos ambientais, ou seja, os tipos de risco que pode ter no ambiente de trabalho, que são os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e o risco de acidente. Risco físico, gente, consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibração, pressão anormal, temperatura extrema, radiação ionizante, radiação não ionizante, bem como infração e ultrassom.
né? A gente já consegue identificar aqui alguns riscos no ambiente hospitalar, como, por exemplo, da radiação. E a cor que representa aí os riscos físicos é a cor verde. Os riscos químicos consideram-se agentes químicos as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo por via respiratória, na forma de poeira, fumo, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou pela natureza da atividade de exposição, possam ser absorvidos aí por organismo através da pele ou ingestão, né? Então, risco químico, agente químico. Na nossa profissão, a gente vai estar em contato diretamente, né? Quando a gente manipula os medicamentos, que são substâncias químicas, no nosso dia a dia a gente está em contato, né? E a cor que representa aí o risco químico é a cor vermelha. Risco biológico, que consideram-se os agentes biológicos, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, né? É representada aí pela cor marrom e é o maior risco quando a gente pensa na categoria da enfermagem, é o contato direto que a gente tem com os agentes biológicos, né? Quando está cuidando ali do nosso paciente. E os riscos ergonômicos vão ser as condições que vão afetar o bem-estar do indivíduo, sejam elas condições físicas, mentais ou organizacionais, né? Por exemplo, gente, a forma do ambiente de trabalho, o excesso de trabalho, repetitividade, a organização do processo de trabalho. Vou dar um exemplo de risco ergonômico na enfermagem, é o trabalho em plantão, né? Então, a gente vê muitos colegas, às vezes, dobrando o plantão, fazendo 24 horas seguidas. Isso aí vem se tornar um risco ergonômico, né? Que é um risco aí na organização do seu processo de trabalho. E o risco mecânico ou de acidente, que são aqueles potencialmente geradores de acidentes, que pode ser um arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramenta inadequada, né, risco de incêndio, explosão, animal peçonhento, armazenamento inadequado de produto. Então, são ali arranjos no nosso ambiente que pode proporcionar um risco, né? Então, na nossa profissão, posso colocar aqui o risco que a gente tem de acidente com material biológico, quando a gente está ali manipulando seringa, agulha, né? Então, que é aí também um risco de acidente. Esses riscos, né, são aí discriminados, esses agentes da norma regulamentadora 9, que também determina que cada instituição ela vai ter que elaborar um programa de prevenção de riscos ambientais, que é o PPRA, né? Visando o quê? Antecipação. Então, eu vou me antecipar reconhecendo ali o ambiente, né, do meu trabalhador, vou avaliar e vou aí procurar minimizar os riscos nesse ambiente de trabalho com várias medidas de biossegurança, né? Um dos recursos que a gente vai ter aqui do PPRA vai ser a representação gráfica, né, que é a construção do mapa de risco. Aqui nessa imagem, a gente tem aqui a legenda de como vai ser construído o mapa de risco, né, que esses pequenas bolinhas aí, a pequena vai ser risco pequeno, a média risco médio, a maiorzinha risco grande, e aí a gente vai observando a cor, né, de cada risco, e o mapa de risco ele vai ser o quê? Uma representação gráfica. Vai ser a representação do ambiente. Ali no exemplo, a gente tem cozinha, depósito, produção. Qual que é o risco que tem em cada um desses locais, né? Isso é obrigatório estar fixado, tá, gente? No ambiente de trabalho. Então, lá no hospital, lá na unidade básica, tem que ter o mapa de risco e tem que ter, o profissional ele precisa conhecer quais os riscos que ele está enfrentando, né? Ao desempenhar a sua função, para depois conhecer as medidas de biossegurança que vão ser necessárias, né, para ser utilizada. Ok? Então, assim, foi uma explanação bem rápida. Vou deixar um material mais completo lá no repositório de arquivos. E aí a gente vai ter a nossa primeira atividade, né, que vai ser um debate. Lá no Live eu vou abrir um debate e aí eu quero que vocês façam as suas contribuições respondendo as seguintes perguntas, né? Quais riscos estão presentes na atividade do enfermeiro? Pelo que a gente conversou,
sobre esses riscos ambientais, né? E aí você pode exemplificar. Por exemplo, estamos tendo risco físico em determinada função ou risco biológico em determinada função, tá? E qual que é a importância da biossegurança para a enfermagem? Eu acho que é uma pergunta-chave para a gente começar a refletir durante as nossas aulas nessa disciplina, certo? Então, eu aguardo vocês lá no debate, que a gente possa debater, conversar e construir conhecimento juntos, tá? Obrigado.